aí, Roberto. Fala, Rê, tudo bem? Tudo Como é que bom, você está, querido? Renata? Tudo. Prazer te ver, muito bom te ver. Muito bom estar aqui com vocês. Como é a tela? Eu acho que a gente está enquadrado. Eu não sei, vocês estão vendo a gente enquadrados direitinho? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Então, ótimo. Rê, olha, é uma emoção tê-la aqui com a gente. Né? Além da gente se conhecer, né, muitos anos, tem uma admiração assim enorme, né, pelo trabalho, pela profissional, pela pessoa, enfim. A gente gosta muito da Renata. E a Renata vem, né, nesse tema sustentabilidade, ESG, há muitos anos. Agora tem o nome de ESG, né, Ria? Mas há muitos anos você vem nesse caminho. E a Renata, ela é uma profissional do mercado que atua como headhunter e consultora organizacional há muitos anos, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar horas. Mas, assim, ela todas as passagens dela, ela, de alguma forma, ela foi sócia, ela ajudou a montar o negócio, então ela foi sócia da FESA, e mais recentemente ela fundou a Plongé, né? E a Plongé é uma empresa que tem não só um trabalho maravilhoso, primoroso, né, de hunting, mas também de consultoria organizacional. Mas a gente quer que a Renata fale sobre isso. Hoje, né? Pelo menos hoje. Se deixar. Fale sobre isso. E, muito bem-vinda, obrigada. Imagina, é um super prazer estar aqui com vocês. Só gente querida, só gente fera. E a gente não precisa falar de quantos anos a gente se conhece e se acompanha, né? Essa parte a gente pode pular. A gente pula essa parte, né? Acho que nessa linha do que você falou, né, Valéria, sim, muitos anos empreendendo, né? Eu brinco desde pequenininha, então são quase 30 anos aí trabalhando com recursos humanos, mas empreendendo, se a gente for colocar assim, nesse mundo de estratégia de pessoas, né? E realmente a Plongé, eu diria que veio a ajudar a concretizar dentro do que a gente entende que é gestão, né? Essa escolha de fazer diferente, mas é triste falar diferente, porque assim é um diferente para ser bom para o mundo, né? Então, como é que a gente usa o nosso negócio a favor da nossa sociedade, né? Da onde a gente hoje se alimenta, né? Então, eu acho que tem sido uma trajetória deliciosa aprender como fazer isso, né? Porque é isso, né, gente? Aprender o tempo inteiro, porque se Deus quiser, a gente vai morrer sem ter sabido muita coisa ainda, né? E a gente está sempre indo atrás do que é o novo também, né, Renata? Quando é que começou esse processo para a Plongé, nessa jornada que a gente até o nome, né, foi jornada de implantação do ESG? Como é que começou? A Plongé nasceu, Val, em 2014. Né? E já nasceu com esse desejo de que é inovar no nosso segmento, né? Como é que a gente pode provocar um olhar diferente, uma reflexão diferente, com a consciência de que o que a gente faz na Plongé, que é a seleção de pessoas para as grandes organizações, pequenas e médias, startups, né? Como que a gente pode cada vez mais trazer a consciência de que nós estamos falando de pessoas, né? E à medida que a gente foi se aprofundando, entendendo o mercado ESG, que na época a gente já estava chamando aí, né, a gente já vinha da sustentabilidade, né, mas em paralelo a isso, né, começando a estudar esse olhar do impacto socioambiental, a gente foi começando a aproximar a Plongé como organização e o seu papel como negócio no mundo com esse olhar. Então, a gente foi principalmente influenciado pelo pessoal do Parsifal 21, que nasce no Ecosocial, que é uma organização, hoje uma associação que olha para empresas que estão se transformando em empresas que querem impactar a partir dos seus negócios, né? O Parsifal nos apresentou o Sistema B. Então, a gente também, através do Sistema B, a gente foi conhecer
o que era esse caminho que a gente podia escolher fazer como organização que mergulha em governança, mergulha no nosso papel perante o ambiente, mergulha no nosso papel perante o social. E a gente virou Empresa Bem em 2018, muito antes dessa pandemia chegar, né? E impulsionar essa conversa sobre ESG, que, infelizmente, a pandemia trouxe de uma forma muito mais relevante para todos nós essa discussão, mas se foi a pandemia, está tudo bem também, né? Porque o importante é que a gente hoje esteja falando sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê hoje, né, o grau de mobilização? A gente sabe que tem empresas de grande porte, de médio porte e até pequenas, né, tentando se adequar a essa filosofia, né, ESG, né? Como é que você vê o grau de mobilização hoje? Você acha que todas as empresas e segmentos estão atentos para isso ou é uma coisa que é uma novidade? Eu acho que hoje todos estão atentos, Roberto. Eu acho que a gente tem níveis de maturidade diferentes, mas são maturidades organizacionais diferentes, né? Portanto, olhando de forma diferente também em como mergulhar nessa jornada, né? Mas, assim, chegou no bolso, né, gente? Os investidores estão olhando de uma forma muito, muito profunda e séria, o que ajuda a impulsionar essa agenda, né? Mas eu acho que, além de bolso, a gente também fala de uma geração que chega perguntando o porquê, perguntando para quê, né? E as organizações hoje cada vez mais estão conscientes de que a sua proposta de valor precisa trazer isso de forma fidedigna, né? Não adianta também ser o velho e bom greenwash, como a gente viu aí nas nossas gerações, né? Com certeza. Mas como é que foi o começo, assim, na prática, Rê? Como é que você trouxe, ou vocês trouxeram, né, este tema para discussão com a equipe? Como é que foi isso? Eu vou te dizer que o começo é hoje, Valéria, porque, assim, eu acho que a gente já vem tateando, conhecendo, estudando, né, ao longo desses 7 anos e meio de Plongée, mas foi esse ano, efetivamente esse ano, que a gente entendeu que a gente precisava, como equipe inteira, fazer um processo de mergulho para que todo mundo entendesse o que é uma ODS, portanto, ESG, como é que ela nasce do ponto de vista de mundo, Brasil, empresa, pessoa, como que a gente olha para as 17 ODSs e entende qual é aquela que de verdade vai falar com o teu negócio e vai permitir que o teu negócio tenha, de fato, algum impacto concreto, né? Então, a gente entendeu que, mais do que nunca, a gente tinha que trazer o discurso para a prática, né? E também estudando para poder ter uma escolha que fosse uma escolha factível, porque a gente não vai abraçar 17 ODSs, muito menos desdobrar isso é impossível, né? Então, a gente, muito humildemente, esse ano a gente resolveu falar, não, essa aqui, que é a ODS 8, que fala de trabalho decente, fala de crescimento sustentável, e quando a gente desdobra, aí a gente cruza com várias outras, a gente fala de educação, a gente fala, né, de equidade de gênero. Então, assim, a gente foi mergulhar naquela que a gente entendia que, através da Plongée, a gente podia ter mais impacto, né? E aí o time todo está conversando e estudando e escolhendo que ações, né, a partir de objetivos estratégicos concretos, escolhidos em consonância, né, sinergicamente com essa ODS, que ações a gente teria no nosso negócio que a gente, de fato, implementaria. E nós estamos fazendo. Então, e aí, né, gente, é empreender, é fazer, tomar tombo, é voltar, é botar curativo, né? Agora metiolate não dói mais, antigamente doía, ardia. Então, agora dá para cair mais, né? Até porque também estamos falando de uma fase aí nas organizações em que a gente finalmente entendeu que errar é possível, é humano, né? Então é onde a gente está, assim, humildemente assumindo que a jornada está de verdade começando agora, sabe? Renata, acho que talvez assim, vale a pena contar para o público que está nos assistindo assim, o que é ESG, o que é ODS. Conta um pouco mais desse contexto. Como é que
acho que vale a pena falar um pouco para o nosso público. Na verdade, né, Sérgio, quem sou eu para falar com tanta propriedade assim? Mas a gente vai olhar, isso nasceu em 2000 e no começo dos anos 2000, né? Lá no nosso querido Rio de Janeiro, a gente já estava, né, falando disso lá atrás. E a verdade é que um compromisso 2030, que a ONU vem liderando, né, e outras organizações, a gente passa a ter essas 17 ODS que falam desse compromisso das organizações em relação à governança, ambiente e o social de uma forma clara. Então, você tem a ODS, você tem as metas mundo, país. Então, agora está todo mundo falando em OKR, né? Fica mais fácil você falar assim, peraí, essa meta aqui eu consigo trazer e eu consigo desdobrar para tarefas que eu vou conseguir implementar no meu dia a dia. Então, você tem nas ODS uma diversidade de temas, né, que a gente entende que é o que esse mundo precisa para que a gente continue por aqui, né? Com certeza, nós ainda estaremos, mas quando eu olho para os meus bisnetos, espero que eles também estejam num mundo diferente do mundo que a gente hoje está vendo, infelizmente, né? Onde a gente tem muita coisa bonita, mas a gente sabe que a gente não está cuidando do nosso mundo como a gente deveria, né? Do nosso planeta Terra como a gente deveria. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, falando especificamente da jornada, né, de implantação de ESG, né? Na dimensão do... Eu falo jornada, eu não gosto muito do termo de jornada. Eu odeio jornada. Mas tudo bem. Caminhada. Especificamente na dimensão da estratégia, né? Qual foi o teu principal desafio, né? Porque, de uma certa forma, é uma filosofia que pode até alterar a estratégia da empresa, né? Não? Totalmente, Roberto. Acho que faz muito sentido a sua pergunta, né? E por isso que eu falo que hoje é que a gente, humildemente, está dizendo que a gente está começando a fazer, porque justamente o nosso planejamento estratégico 21, 22, 23, que a gente sabe que é só o... né? Ele está falando da onde a Plongée quer estar a partir do nosso compromisso com a ODS, né? E quando a gente fala como empresa de seleção que a gente quer impactar o mundo através da liderança que a gente contrata através dos nossos clientes, esse é o nosso é a nossa missão como organização, né, como empresa. A gente entende que se a gente consegue trazer esse olhar da ODS para os nossos processos, então, na verdade, a gente está falando de identidade, a gente está falando de relações e de recursos o tempo inteiro para desenhar uma estratégia, né? Então, precisa permear, né? E aí é a história do walk the talk, né, gente? Então, é literalmente a estratégia poder beber do que é a nossa cultura, né? De novo, para usar as frases que a gente hoje mais vem escutando, né? A gente sabe que cultura come a estratégia no café da manhã. Então, a gente entendeu que não adianta vir da Rê, né? Não adianta ser a Rê ou os demais sócios da Plongée. Temos que ser todos na Plongée, pensando e acreditando que se a gente quer impactar dessa maneira, isso precisa estar na hora que a gente está conversando com o nosso cliente. Hoje a gente se provoca e provoca o cliente nessa conversa, né? Muitas vezes o cliente não está tão próximo do que está acontecendo, a gente traz isso para a conversa, a gente pergunta por que não, a gente, quando está conversando com o candidato, a gente quer saber se isso é algo importante para ele, se é importante de que maneira. Então, é um comecinho, né? Como é que a gente pode, através de um negócio que é prestação de serviços, impactar de verdade? E a gente entende que o nosso impacto vai ser um impacto mais social. Ambientalmente, a gente faz o que é possível. Lixo coletivo, né? Nosso prédio tem poço artesiano. Então, assim, a gente foi devagarzinho descobrindo onde a gente podia, mas a gente sabe que para o que a gente faz é no social que a gente vai ter um impacto maior. Legal. Renata, mesmo provocando os temas, eu acho que já é importante, né? Mesmo que talvez não atue diretamente, mas como você falou, está falando com os candidatos, vendo a importância, falando com os clientes. Na minha visão, quanto mais gente falando do tema, né, vai ter a consciência, o entendimento, e a consciência aí a gente começa a se movimentar, todo mundo, cada um de nós, né?
É essa a ideia, Sérgio. Vou te dizer que quando a gente virou Empresa B em 2018 e a gente perguntava, você conhece? A maioria das pessoas não conhecia. Hoje é uma delícia. Em cada reunião que a gente entra e a gente fala, ou está no nosso material e a gente não fala, e alguém fala, puxa vida, né? Que legal, vocês são uma empresa B. Então, assim, é gostoso da gente ver que está ressoando já. E são muitos fóruns bacanas acontecendo. Quando a gente pensa o próprio investimento e impacto que a gente cada vez mais vê, né? E ver as pessoas conversando sobre o que o seu dinheiro quer nutrir, né? Então, assim, há hoje uma consciência muito maior, e, gente, nos nossos filhos, né? Não dá mais, essa galera que está chegando com perguntas pertinentes, e é bom que a gente saiba responder, e é essa galera que está entrando nas organizações e que está perguntando o que a gente está fazendo, né? Com o lucro, enfim, com os nossos dividendos, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio aí, cada um de nós, na liderança, cada um de nós, organização, em relação a que mensagem a gente quer passar, né? Sem dúvida. Ô, Rê, você falou uma coisa assim, que me pegou, assim, importante. Você falou, ó, este ano é o ano que, de fato, a gente conseguiu trazer esse assunto, né, para definição estratégica aí dos próximos anos, né, com relação ao rumo da organização. Mas esses 7 anos foi talvez o tempo que levou para vocês conseguirem chegar nesse nível de maturidade. Conta esse, né, esse momento aí por trás dos panos, que é isso que a gente gostaria. Porque tem muita gente que acha que é rápido. Não, todas as empresas não estão super no mesmo nível, as discussões já chegam no topo da pirâmide ali. Como é que isso acontece? Eu acho que isso tem a ver com a maturidade da empresa e da liderança da empresa, né? Então, assim, não é à toa que a gente hoje estuda e vê tanto essa questão de você ter uma liderança mais horizontal, né? Então, assim, não é com vergonha que eu chego aqui e admito que durante muitos anos a minha liderança foi comando e controle. A gente aprendeu a fazer dessa maneira. Não está acostumado. Né? Nossa escola era assim, né? Então, a gente está... Talvez os primeiros 5 anos da Plongée foram desenhando o planejamento estratégico no topo da pirâmide. E aí a gente vinha muito contente conversar com o time. E olha que somos uma boutique de poucas pessoas, né? E a gente não entendia por que o time, né, não era claro para o time o que a gente estava querendo fazer, né? Até que a gente humildemente começou a entender que, cara, tem que ser horizontal, sim. Tem que estar todo mundo junto, palpitando, desenhando, aportando, perguntando, né? E foi a partir dessa junção que a gente começou de verdade a ter um grupo mais maduro e um grupo que começou a absorver esses conceitos e a entender, a partir da prática, o impacto, né? Então, assim, eu acho que essa, não jornada, né, Roberto? Esse caminho é muito legal, assim, porque o Sistema B fala muito disso, né? Tem muita crítica à certificação. E a gente entende, porque a gente sabe que muitas vezes a certificação, o ranking, ele está muito mais voltado para a gente poder colocar lá na apresentação institucional, né? E o Sistema B fala muito na importância do caminho. E realmente, para a gente na Plongée, foi aprender à medida que a gente veio caminhando e continua caminhando e continua aprendendo, né? Então, eu acho que tem um desprendimento importante que tem que acontecer, né? E desprendimento tem a ver também com investimento, né, gente? Você tem que ter um time que esteja afim e que acredite, né? Para que a gente possa, juntos, colocar dinheiro nisso, né? Não tem omelete sem quebrar ovo. Isso significa investir na formação do time, isso significa investir em parcerias, né? Hoje a gente fala em trabalhar em ecossistema, a gente fala em inovação aberta, isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, e quando a gente fala em conhecer essa agenda de impacto, conhecer a agenda ESG, que são coisas que caminham paralelas, não necessariamente são a mesma coisa, né? A gente sabe que precisa de investimento, e investimento são vários capitais, né? Capital intelectual, capital financeiro,
o tempo é capital, enfim. Então Legal. 7 anos é bem pouco, Paulo. Uma pergunta, Rê. Acaba sendo um pouco mesmo, né? É verdade. Uma pergunta, Rê. Assim, a gente sabe que tem várias dimensões, né? A parte ambiental, social, de governança. E até a empresa, para se adaptar, né, ela tem que seguir aos poucos, né? Não dá para se adaptar ou modificar todos os seus processos, né, de uma hora para outra. Minha pergunta para você, assim, nessas 3 dimensões, o que balizou as suas escolhas, né? Exatamente porque você teve que optar, você teve que priorizar, né? O que balizou as suas escolhas? Isso, Roberto. A gente não pode deixar de falar de valores, né, nessa hora, né? E eu sou uma apaixonada pelo que eu faço há quase 30 anos, né? Então eu amo fazer seleção. Mas eu acho que a gente vem de um mercado machucado em seleção. A gente vem de um mercado que acabou se tornando muito transacional, muito comoditizado, né? E isso sempre me machucou muito, né? E sempre me machucou ouvir os clientes ou ouvir candidatos se queixando, né? Falando, caramba, será que eu posso ter um pouquinho mais de tempo, atenção? E aí, essa questão da consciência de que estamos falando de pessoas já veio muito forte, né? Ao longo de muitos anos, trabalhando com pessoas, né? E, ao mesmo tempo, esse questionamento de como é que dá para fazer diferente, que tempo a gente pode colocar mais para poder estar ouvindo essas pessoas, né? E ouvir pessoas às vezes, você poder chegar para uma pessoa que é um candidato maravilhoso e falar: essa oportunidade não é para você. Por melhor que você seja para o meu cliente não vai ser o melhor para você. Então, na hora em que você começa a se provocar a fazer isso e deixar dinheiro na mesa, né, você começa a falar: talvez o meu caminho seja diferente daquele trilhado até aqui, né? E aí você começa a procurar as suas tribos, né? E tem muita tribo bacana. Tá bom. Você podia dar um exemplo assim, bem prático dentro desse processo? O que mais impactou? Conta para a gente assim, um case, né, dentro dessa jornada, essa jornada. Conta para a gente uma coisa que realmente mudou, impactou o tempo todo, dentro de todo mundo. Dilema, né? Talvez se vocês encararam, não tiveram que tomar uma decisão. Desculpa, Val e Sérgio, veio um pouquinho entrecortado para mim. Eu entendi a pergunta do Sérgio. Tem alguma coisa que eu possa trazer como exemplo de maior impacto? Não escutei você, Val. Lógico, né? A gente falando junto, eu entrei no meio, né? Para mim. Um dilema que, eventualmente, vocês tenham tido que lidar, né? Uma decisão. Se você der um exemplo, a gente tem que fazer escolhas. Se você puder contar, né, um caso prático, um dilema, uma situação específica, né? Como é que vocês lidaram com ela? Como a gente vem lidando, né? Quando eu falo que o momento é o hoje, né? Porque a gente hoje vem se permitindo, por exemplo, dizer alguns nãos, né? Então, infelizmente, às vezes vem um cliente e nos aborda para algum projeto maravilhoso, um FII bem gordo, e aí a gente faz algumas perguntas que falam de governança, que falam de como essa organização está se colocando para o mundo e, principalmente, se colocando para os seus colaboradores, né? E a gente percebe que isso está afetando aquilo que a Plongée acredita, que é o que a gente quer ver no mundo. A gente, muito delicadamente, diz não e acha que não é a Plongée a melhor empresa para aquela organização, né? Difícil, porque tem um tom de arrogância, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque julgamento é muito fácil de ser feito, né? Mas a gente vem aprendendo com os nossos candidatos. A gente desenvolveu na Plongée um processo onde qualquer profissional que é contratado por um cliente nosso passa por uma espécie de um onboarding coaching. É sempre conduzido por um sócio da Plongée. E a gente aprendeu com esse processo que a gente não conhecia os nossos clientes. A gente foi conhecer os nossos clientes junto com os nossos candidatos, uma vez a pessoa contratada, né? E foi muito duro a gente vivenciar com os candidatos
casos de assédio moral, casos de antiéticos, e que a gente podia, naquele momento, ter um vínculo tamanho em que o profissional olhava para a gente e falava assim, caramba, vocês não sabiam, né? Então, vamos trabalhar isso junto. O que dá para fazer? Como é que a gente vai mudar? Não dá para mudar? Eu vou embora. E aí a gente tem que virar para o cliente depois e falar, olha, nós não vamos conseguir ajudar vocês mais por causa disso, disso e disso. Não é fácil. Até hoje é difícil. Como dizem os meus sócios todos na Plongé, e graças a Deus a gente está chegando numa etapa que muito em breve todos que estão na Plongé serão sócios. Eles sabem o quanto eu gosto de vender. Então, assim, dizer não é doído, gente, mas quando fala de um lugar que é de valores, como o Roberto, você me perguntou, essa dor, ela quase some. E você está falando de algo tão importante, né? Você está trazendo o seguinte, não adianta somente também olhar para a empresa, para dentro, né? Para você ter, de fato, né, este novo olhar, você tem que interagir com clientes, fornecedores também, né? Toda a sua rede. E você tem que Toda a participar cadeia. da sua linha de distância, né? Então, é interessante você estar falando isso, né? Porque a gente começou, sim, a fazer escolhas, né, de fornecedores que, por exemplo, empresas B, que hoje são fornecedores nossos para toda a parte de detergente na Plongé, e muitas vezes, eu acho que isso fala desse processo nosso, a gente teve conversas do tipo, mas é mais caro do que aquele que a gente compra no supermercado. É um pouco mais caro. Mas lembra, a empresa B, olha o impacto desse detergente no mundo. Então, isso foi muito importante durante a pandemia também, porque a primeira reação nossa, mesmo depois dessa jornada toda, foi uma reação de, bom, vamos cortar custo, né? Quem que a gente vai? Vamos... Não, peraí. Não. Vamos conversar com esse fornecedor, vamos entender o momento desse fornecedor. Se for possível para a Plongé, vamos manter, vamos renegociar. Então, a gente tem, por isso que eu falo que é um processo de reconexão, conexão o tempo inteiro pelas escolhas que a gente está fazendo, né? Isso que eu acho interessante que você está falando, é que, assim, de uma certa forma, você está influenciando a cadeia inteira, né? Assim, quem se relaciona com a Plongé, né? E tentando colocar exatamente esses princípios também, porque é uma forma de viabilizar nessas empresas também. Né? Porque, assim, pensando no longo prazo, assim, se a empresa não pensa nisso, ela realmente pode ser inviável, não vai ser perene, né? Exatamente. E a gente está falando de perenidade mesmo, Roberto. Eu acho que quando a gente vai mergulhando nesses temas que a gente está conversando aqui, a gente vai conhecendo algumas organizações que estão um pouco mais adiantadas. Essas organizações não falam em planejamento de 2, 3, 5 anos, elas falam em planejamento de 200 anos, de 100 anos, né? Que é esse desprendimento mesmo de eu não vou estar aqui para ver, mas eu quero ter certeza que o que eu estou fazendo hoje vai ter um impacto para muitas e muitas e muitas e muitas gerações, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando aqui, né? E, de novo, gente, não é fácil, né? Nós somos a gente vem sendo formatado numa agenda curto-prazista, né? A gente quer ver amanhã o que a gente está fazendo, o resultado, né? Então, quando a gente se propõe a isso, posso garantir a vocês que são muitas noites de insônia. Ô, Rê, você falou em resultados, aí eu tenho que aproveitar esse gancho. Quais resultados, e aí em N dimensões, né, não só financeiras, que você já vem observando? E aí você está falando especificamente da Plongé, né? A Plongé. Eu acho que tem do tangível ao intangível, né, Val? Eu acho que a gente Isso, é isso mesmo. pôde passar por essa pandemia pivotando o negócio e ampliando a nossa atuação. Então, hoje nós somos um ecossistema de 3 empresas, né? Onde a gente teve 2 bebês que nasceram dentro da Plongé e ganharam vida, que é a YU, que é a nossa empresa que olha hoje para toda
projetos de contratação mais de volume e mais média gerência, mas com uma abordagem praticamente 100% digital, com a sua própria plataforma de tecnologia, né? E a gente tem também a Time, que é Tomilho em inglês, que nasceu para olhar projetos de cultura, né? Eu acredito que isso só foi possível no meio de uma pandemia porque havia muito alinhamento do que a gente estava querendo como organização, estrategicamente falando, valores, cultura. Isso, para mim, é resultado. A gente passar por algo como o que a gente passou, transformando, inovando e trazendo mais coisa legal para o mundo, isso, para mim, é resultado. Financeiramente falando, super saúde financeira, com uma empresa que, graças a Deus, cuida da sua saúde financeira. E foi o nosso primeiro ano em que a gente pôde investir em fundos ESG e investir em empresa de impacto através da TRE Investimento com Causa, que é um movimento maravilhoso também, e que fez um trabalho magnífico durante a pandemia com o fundo Covida 20. Convido todos vocês a conhecerem. Então, a gente fala de resultado financeiro, a gente fala de resultado empresarial, a gente fala de retenção de pessoas, né? de poder saber que quem está com a Plongée está porque acredita naquilo, né? Graças a Deus é bem remunerado, mas acredita naquilo. E a gente também sabe que isso não é fácil, né? Então, para mim isso é resultado, Val. E quando eu volto a dormir à noite, isso também é resultado. Tudo junto. E eu diria que esse é bem importante. Bem importante. Ainda mais quando a gente vai chegando numa determinada idade. Não sei, mas quando eu chegar, eu te falo. E vocês, gente? Eu posso voltar para vocês? O que vocês têm visto nesse tema? Poxa, olha, Renata, é o tema, né? É o tema da vez. Mas o que eu tenho visto, eu acho que você retratou bem a realidade das organizações. Eu acho que hoje são muitas discussões acontecendo, né? Mas, de fato, encontrar um caminho ainda é o momento de encontrar caminhos. Ainda não encontraram, nem todas as empresas encontraram. E eu acho que a gente ouve um movimento aqui, um movimento ali, mas não dentro ainda dessa coesão de poder dizer, olha, o meu planejamento ele é para 5 anos. Chegar em 100 anos, eu acho que um novo objetivo, né? Eu acho que o momento das organizações que eu enxergo é o de discussão, o que é importantíssimo, né? Eu tive uma experiência anos atrás, né? Vários anos atrás, que você sabe bem, né? Que foi o N, onde essa discussão levou muito tempo também, né? Eu acho que faz parte você ter essa discussão sendo feita pelo tempo necessário para que todos possam enxergar a real viabilidade, né? Então, eu enxergo as empresas vivendo nesse momento, né? O que a gente também viu, né, nós tivemos algumas lives, algumas conversas, mas com o outro, os profissionais de mercado, é muito nessa linha que a Valéria falou, e tem fases, né? Então, quando eu vi o ESG dos investidores, tem o pessoal, mas peraí, é só indicador, tem um formulário, tem uma burocracia, tem uns KPIs, é isso, né? E aí vai para o próximo passo. Não, isso não é tudo isso. Realmente tem que vivenciar a cultura, valores. Então, tem empresas em diferentes estágios. Uma coisa que você falou também, parece que nunca tem fim, né? É sempre, cada dia, descoberta das possibilidades. E muitas empresas viram a oportunidade também, como você, de determinar novos produtos, novos serviços, ampliar parcerias, ecossistemas. E todo mundo que a gente conversou e que a gente viu, falou assim, não é uma jornada fácil. Tem escolhas, né? E se você cair numa armadilha de fazer uma interpretação um pouco assim, em função dos resultados, por isso que essa pergunta da Valéria assim, acho que foi também muito importante, você tem que manter firme na direção, no caminho e envolver todo mundo. Então, tem muita coisa acontecendo em diferentes estágios. Tem pessoas que são contra, acham que, né, tem essa vertente, que essa vertente é só indicador, é só para fazer isso só para investidor.
mas o que a gente vê é gente realmente falando de transformação e vendo oportunidade de negócio. Né? Não é uma coisa boa quando a gente fala, não. O que é bacana, né? A gente percebe que é um círculo virtuoso, né? Dá para ganhar dinheiro e fazer o bem. Eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais acreditar. Você ia falar, Roberto? Na realidade, assim, tem um segmento, né, que a gente dá bastante atenção, a gente tem bastante carinho, que são das startups, né? A gente sabe que as startups, então, tem um estágio, né, de pré-seed, seed, até uma abertura de O Roberto é o nosso representante das startups, investidor, a gente perguntou para o Fernando, que foi na live anterior, né, a respeito disso, né, olhando sobre o aspecto de cultura. Né? Minha pergunta para você, que tem uma experiência, né, em atrair, né, profissionais para a empresa, né, o que você recomendaria, né, para alguém que está montando uma startup, que está exatamente naquele estágio de montar a sua equipe, né? Porque, a princípio, é ele mais 2, depois é ele mais 3, aí ele chega no momento que, a partir do investimento, ele tem que efetivamente montar uma estrutura. O que você recomendaria? Aí, pegando um pouco a tua experiência da implantação do ESG e a tua experiência também no mercado de recrutamento. Acho que são duas coisas, Roberto. De sucesso, por favor. Essa turma não vale, hein? Eu acho que a primeira coisa é que, assim, não traz ESG para a conversa se não for genuíno. E tem um monte de gente que não está trazendo e vai muito bem, obrigada até, né? Eu acho que não... Porque tem que ser genuíno, né? Então, eu acho que senão vai se embananar na história. Não traz, né? Porque isso é o que a gente falou aqui. Tem que conversar com a sua cultura. Tem que estar na entranha de cada decisão que você vai tomar. Tem que vir desse lugar da entranha, né? Do estômago, né? A gente vem de uma fase de empresas em que a gente podia escrever qualquer coisa na parede e fazer outra coisa no dia a dia, né? Essa questão dos indicadores, ou de que forma você tem que mostrar o que você está fazendo, que antes era menos pedido, ela está sendo, assim, desafiadora. Então, se não for para botar, sabe, realmente o que eu falei, né? Todos os capitais possíveis nesse cesto, não faça, né? E aí, eu acho que, independente de ESG ou não, foco é cultura. Todas as experiências que eu tive até hoje, onde eu pude dizer, puxa, agora tá legal, é porque a cultura estava tinindo, sabe? Todo mundo sabia o que estava, por que estava ali, concordava porque estava ali, queria aquilo ali, né? E aí tem que ser também genuíno, né? Então, eu acho que, principalmente as startups que acham que é só o modelo do negócio que vai prover a escalabilidade. Não, se não tiver base, não vai escalar. Como é que é agora? Não vai rampar, não vai nada. Não tem jornada, não tem caminhada, não tem nada, né? Não sai do lugar mesmo, né? Não sai do lugar, gente, não tem jeito. A gente conversou com o Fernando na semana passada e bem o Roberto lembrou isso, né? A cultura, né, quando a gente fala, né, esse termo, esse nome, a gente está falando que é você se conhecer, né, e se conhecer enquanto empresa. A empresa pode ser encarada como um indivíduo, né, por si. Então, que é formado por um grupo de pessoas, pequeno, médio, grande. Então, ter este reconhecimento, quais são os valores que predominam e que gostaríamos que fossem perpetuados, que são importantes para nós, e para o negócio que desejamos ter. Quer dizer, tem que ter essa consciência em primeiro lugar, né? Super, né? E eu acho que essa questão de perpetuidade, ela tem que estar todo dia na sua cabeça, todo dia ali conversando, porque senão é muito fácil esquecer, gente. É muito fácil a gente aceitar aquele cliente que a gente disse que não ia aceitar, sabe? É perseguir o tempo inteiro, né? Então, você está sempre se desafiando o tempo inteiro. E, nesse sentido, é legal que você fala da correlação com o indivíduo, né, Val? Porque a gente está sempre se desafiando, a gente tem que poder saber que
putz, hoje eu fiz aquela besteira que eu disse que não ia fazer mais, mas amanhã eu não vou fazer de novo. E dar a oportunidade, dar a chance, praticar mais o desapego, né? Então, assim, a gente já desapegou de muita coisa na Plongé. Não é fácil. E eu tenho certeza que a gente vai continuar desapegando, né? E eu conto com ajuda, espero ajuda para isso. Eu peço ajuda todo dia, né? Então, acho que é nesse caminho. Renata, e para os, vamos dizer assim, os candidatos que não conhece muito, o que você recomenda? Vai ler, vai atrás? O que você tem a dizer para quem não conhece muito esse tema ou não deu uma prioridade ainda? E que dicas e conselhos você dá para essa? Tem que ser genuíno, eu sei, mas dá uma dica aí. Não, eu vou brincar aqui, né? Que a gente não tinha essa oportunidade antes. O velho e bom Google. Gente, para onde a gente olha, tem formação bacana acontecendo. E é de HSM, a IBGC, a PUC-Rio, enfim, Dom Cabral, né? Isso para ficar aqui, né? No nosso mundinho. Muito fórum bacana, muito. Live que nem essa aqui que vocês estão promovendo. É só querer. E a verdade é que a gente também está vivendo um momento hoje que está nos mostrando, né, que a gente não precisa estar mais fisicamente todos os dias no escritório, que a gente pode ter conversas e trocas ricas em ambientes como esse que a gente está aqui hoje, o que faz com que a gente consiga trazer mais para o nosso dia a dia formações, fóruns, encontros que vão fomentando e vão trazendo conhecimento para a gente, né? Precisa disciplina, precisa querer, né? Precisa colocar na agenda, precisa conversar com a sua organização e dizer que isso é importante, né? Que não vai ser só tudo voltado para a agenda da empresa, né? E aí, gente, é a liderança que não se provoca num conselho, de participar num conselho de administração ou consultivo, que não se provoca numa mentoria. E a gente tem um monte, né, de acelerador, incubador, os polos digitais. Gente, o Brasil está, sim, brilhando em coisa bacana. E é literalmente o Brasil falando de Recife a Floripa. Está aí, está acontecendo, né? Então, a gente não tem desculpa. Eu sou bem cruel com os candidatos nesse sentido. Eu falo, gente, não tem desculpa. Legal. Você não é cruel jamais, né, Renata? Nem que você queira, você consegue ser cruel, né? Tô sim, sou brava. Não, acho que você dá uma oportunidade muito bacana, né? Porque dentro de um processo de seleção, que eu acho que também vem evoluindo, né? Dá para você agregar um valor diferenciado, que não é só, muitas vezes, trazer uma oportunidade de trabalho, né? Ou uma nova oportunidade, eventualmente um crescimento na carreira, mas uma oportunidade de desenvolvimento, né? E eu acho que isso é enxergar um pouco mais lá na frente qual é o valor que você consegue agregar, não é? De novo, né, Valéria, voltamos a falar em pessoas, né? O que a gente faz quando a gente fala em seleção é muito sério, né? Porque a gente está mexendo com a vida, não é de uma pessoa. Quando uma pessoa decide trocar de emprego, fazer uma mudança, que às vezes não é só um emprego, mas uma mudança de carreira, uma mudança na sua trajetória profissional, ela está mexendo com um sistema em torno dela, né? Ela está impactando muita gente com isso. Então é muito sério o que a gente faz. Não dá para convencer, né? Tem que ser uma conversa onde há uma troca sincera, autêntica, portanto, que acolha, né? Que a gente possa ter uma conversa com o outro e ouvir aonde o outro está, né? E também provocar o cliente nesse sentido, as corporações, para que elas também possam se reconhecer nos seus lados luz e sombra, né? Para justamente poderem trabalhar nisso. E, de novo, ESG, para retomar, né? Eu acho que também traz uma luz para isso, né? Tem muita empresa descobrindo coisas incríveis a partir desse mergulho, né? De falar ou que já fazia e não sabia, né? Ou que, puxa, isso aqui é fácil para eu fazer, é só mobilizar isso aqui, é só um pouquinho, né? Então, de novo, né, é esse convite a essa reflexão, né, do por que não.
E, novamente, a gente está saindo, se Deus quiser, estamos saindo, né, de algo aí que foi tão impactante para a gente e que, na minha leitura, pelo menos, trouxe uma certeza de que a pergunta será que dá? Não cabe mais. A gente viu que dá, se a gente quiser, a gente faz, a gente transforma, a gente muda, a gente mobiliza. Gente, a gente faz o que a gente quiser. Por isso que eu sou cruel, Valéria. Não concordo. Quem vem para mim falar, não dá, porque a agenda, porque... gente, não, né? É uma questão de escolha, né? Eu acho que é uma questão de escolha sempre. E felizmente, hoje nós temos escolhas. Isso é libertador. Então, na medida que as organizações enxergam que existem escolhas, e muitas vezes o que você precisa fazer é prestar atenção naquilo que você faz, que é o que você está trazendo, né? Então, naquilo que é a essência da minha atividade, como é que eu consigo agregar esse valor? Como é que eu consigo trazer um propósito que, de fato, gere um impacto? Você fazer, talvez, algo que vai impactar o globo, né? O mundo, mas o que vai impactar o seu colega, o que vai impactar o seu cliente, que está ali do lado, né? Que você já convive. Né? Isso é o mais importante, Valéria. A gente chamou uma turma muito legal. Convido todos a conhecerem, chama a PANA, Território de Aprendizagem. Eles estão suportando a gente nessa caminhada, em respeito ao Roberto, nessa caminhada aí de trazer de verdade o ESG para o nosso planejamento e, portanto, né, inserir no dia a dia. E o que foi mais libertador para a gente foi quando a gente entendeu que a gente não ia abraçar o mundo, que a gente não ia fazer um monte de coisa. E olha que a gente gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E sim que a gente ia, a partir de coisas que são factíveis e possíveis, portanto, concretas, promover essas mudanças, né? Na gente e naquele que a gente pode impactar, que está no nosso entorno. Eu acho que se cada um tivesse essa observação, né, daquilo que eu posso fazer no que está ao meu lado, pertinho, né? Às vezes parece tão simples, mas pode mudar uma existência. Conversando, né? Dialogando, todo mundo está aprendendo junto, nada de radicalismo, eu sei, não sei. Todo mundo aprendendo, é muito lindo, né? Crescendo. Eu não conheço ainda, mas é por isso que dizem que em Tóquio, no Japão, não tem lata de lixo na rua, né, gente? É disso que a gente está falando. Simbolicamente, é disso que a gente está falando. Se cada um de nós resolvesse catar o lixo que a gente vê na rua, né, a gente com certeza não ia ter mais lata de lixo na rua. Se só fizer isso, né? Se você fizer isso, você já fez o seu pedacinho, a sua parte, de repente, do discurso. Eu até arrepiei. Roberto, você quer fazer uma pergunta e a gente deixa, né? Não, a minha pergunta era sobre o papel de RH nisso, né? Porque Boa. eu lembro que a Renata comentou a respeito das lideranças, né? Aquela liderança comando e controle, né? E que ao longo do tempo isso é uma coisa que está caducando, né? E para funcionar você tem que dar mais poder para as outras pessoas, né? Gestão para as outras pessoas, né? Então a gente está falando exatamente dessa camada de liderança, né? E a minha pergunta para você, que é uma pessoa do ramo, né? Também de recursos humanos, como é que você vê o papel de RH nisso, né? Que a gente tem muitos profissionais de RH que ouvem, né, o nosso canal, né, que estão chegando, trabalham em empresas médias, empresas pequenas, né? E como é que elas têm que lidar com ESG? Perfumaria, uma coisa que tem que colocar na primeira página? Como é que você vê? Eu acho que, linkando com a pergunta que o Sérgio fez, né, de como a gente busca... Vamos falar em conteúdo, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que já dá para ser trazida como benchmark, né, para a conversa. E eu acho, Roberto, que o RH nunca teve uma oportunidade igual de efetivamente ser estratégico na organização, né? Então, a gente sabe que, né, contrata um RH estratégico para mim, mas a verdade é que a organização também não dá esse espaço e o próprio RH tem uma dificuldade de sentar na cadeira como poderia. E eu acho que tem uma oportunidade hoje, com vários cases que estão aí mostrando que quando você fala de cultura, quando você fala de
trazer essa transformação, que ela vai desde o modelo de negócio, que passa a ter de verdade o cliente e o colaborador no centro, que é também algo que já vinha acontecendo antes da pandemia, né? E aí você tem isso exponencializado, vamos colocar assim, por uma pandemia que colocou todos nós em xeque, né? Todo mundo se viu desafiado nas suas lideranças. Foi o RH, gente. Foi o RH que levou todo mundo para casa. Foi o RH que falou assim, calma, nós vamos conseguir trabalhar de casa. Nós vamos conseguir manter a turma engajada. E tem um monte de case bacana, tem um monte de história legal para contar. O desafio está longe de ter acabado. Mas eu acho que, pelo menos o meu entendimento é que nunca houve tamanha consciência da relevância de um papel estratégico de pessoas, de gente nas organizações, né? E aí, falando de marca empregadora, falando da estratégia de retenção, de atração, num momento de mercado que está estúpido, né, gente? Quem de vocês aqui não precisa contratar deve, para usar o termo, né? Exato. Está todo mundo brigando por talento, a gente está sendo assediado. O pessoal da IU, que é uma empresa tech hoje, né, que é a nossa startup tech, super assediado, né, com um desafio de pessoas, e mais do que nunca. Ou a gente segura na cultura, ou a gente segura na cultura. É isso mesmo. Rê, olha, a gente podia ficar aqui horas, porque você tem tanto a contribuir, né? Mas como a gente está caminhando já para o final, considerando o tempo que normalmente a gente, né, foca, né, a live na sexta-feira, eu queria fazer uma pergunta meio que para fechar. Claro que quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, mas talvez para a gente começar a finalizar esse bate-papo, o que você faria diferente? Nada. Nada. Pergunta, que resposta aí, né? Rápida. Eu adoro cada cicatriz que eu tenho. Adoro, adoro. Eu sou uma pessoa Mas então, apaixonada. quais foram os aprendizados que você precisou fazer diferente? Não que você tenha se arrependido, talvez, mas que você entendeu que não era dessa forma, deveria ser de uma forma diferente. Pô, Valéria, vai querer fazer coaching comigo aqui agora, né? Ou terapia. Não, mas porque tem tudo a ver comigo. Eu já dei um exemplo aqui, ó. Eu consegui perceber que a minha liderança era comando e controle, comigo achando que eu era demais. E, de repente eu estou aprendendo. Né? Isso é bom. Eu acho que quando eu falo de não fazer nada diferente, é muito porque eu acho que o que me trouxe e nos trouxe até aqui tem a ver com esse poder olhar para trás e falar, não está funcionando, sabe? Vamos mudar? Vamos fazer diferente? Vamos ouvir aqui? Muitas vezes fui mais teimosa do que deveria ter sido e espero ser menos teimosa para frente. Então, pronto. O que eu quero fazer diferente é ser menos teimosa. Isso é muito legal, porque a gente sempre, né, nós estamos numa organização, a gente acaba olhando a graminha do vizinho e fala, poxa, a graminha do vizinho está tão verde, né? Puxa, nossa, não está tudo isso, não está crescendo direito em todos os lugares, será que é só com a gente que isso acontece? E eu acho que é interessante ouvir, né, depoimentos que mostram, não, às vezes tão verde quanto parece, a gente às vezes tem que plantar de novo, em alguns lugares não fica perfeito, e a gente vai regando e vai observando que as coisas podem melhorar. E se tiver que dar um passinho para trás, dá dois. Depois dá um maiorzinho para frente e aí a gente segue, né? É exatamente isso, querida. Olha, o objetivo do canal é compartilhar conhecimento, né? Então, eu acho que hoje nós tivemos experiências, conhecimento e experiências. Eu acho que hoje nós tivemos uma oportunidade, mais uma oportunidade única, né? De trazer não só o conhecimento, mas a experiência, a vivência, né? De uma profissional que tem feito a diferença no mercado. O nosso propósito é esse, é de poder expandir um pouco mais, né? Aquilo que nós aprendemos, se eu puder agregar, menor que seja, né, a possibilidade de agregar para um outro profissional que faça diferença
na sua empresa ou na sua vida, já faz toda a diferença, né? Por isso que a gente está aqui, o Serginho, ele não está na casa dele porque ele está em mudança, ele está com metade das coisas dele num lugar, metade em outra, mas ele falou, o compromisso que nós temos é fazer a live. Posso ir aí, a gente dá um jeito de fazer junto? Eu acho que isso é um pouco do compromisso, né, que nós falamos aqui. Não é? Muito bom. Então, muito obrigada, viu? Você está Gente, eu convidado. que agradeço. Obrigado, Rê. Obrigado Né? pela Um tua super presença, prazer viu? estar aqui com vocês, uma honra. Espero ter contribuído. Contem comigo sempre. Bastante. Nós somos seus fãs, sempre. Tchau, gente. Um excelente Tchau. final de semana. Tchau, tchau. Um abraço. Até logo.